Bom dia, gente. Deus abençoe. Lucas 1,37, meditação de hoje vai dizer: porque para Deus nada é impossível. E eu sempre criei nessa palavra desde que eu comecei a frequentar a igreja. E hoje, eu sempre criei nessa palavra. E hoje, eu senti o desejo no meu coração, guiada pelo Espírito Santo, de compartilhar com vocês um pouquinho desse testemunho. Então, por favor, assista as histórias até o final para que você possa entender tudo, tá bom? Então, quando eu me converti, muitas coisas eu comecei a mudar. Roupa, músicas que eu ouvia, hábito. Eu comecei a sair mais de casa, né, para estar mais nos cultos, nas atividades da igreja. Então, assim, eu mudei muito, assim, de uma forma radical. Até aí tudo bem, só que dentro de casa era diferente. Não tinha como mudar tudo dentro de casa sem o consentimento do meu marido, né? Então, ouvir louvor dentro de casa era horror, porque ele odiava, dava briga, não gostava de ouvir louvor de jeito nenhum. Ler a Bíblia dava ruim. Em Coríntios, Paulo escreveu uma carta dizendo que se o marido não crente quisesse ficar com a esposa crente, deveria permanecer e vice-versa. E que sem nosso falar, sem nenhuma palavra, através da minha mudança no dia a dia, o meu cônjuge ia sendo santificado. Às vezes eu falhava porque eu queria cobrar dele que ele estivesse ao meu lado, indo nos cultos, tentando mostrar para ele como que era importante estar ouvindo a palavra de Deus. Só que não faça isso se você tem um marido não crente, uma esposa não crente, que não dá certo, só dá confusão. Não faz isso. Então eu tive que aprender uma coisa muito difícil, me calar. Calar e não querer as coisas do meu jeito, porque ele sempre fez as coisas do meu jeito, sempre fez tudo para me agradar, mas nessa questão de igreja ele não fazia. E era uma luta, porque eu falava: poxa, é uma coisa tão boa para você, para nossa família, mas ele não entendia. Ele não entendia e muitas das vezes se sentia ofendido, porque eu acabava que de uma certa forma acabava ofendendo ele, né, pela a forma que eu falava. Então eu aprendi a me calar e somente amar ele nas atitudes, amar ele como eu sempre amei, né. Confesso que às vezes eu tive pensamentos tolos pensando: vou largar Jesus e vou pro mundo, vou fazer meu marido sofrer. Só que isso é um pensamento burro, tolo, tá? Porque só Jesus no barco. Então, se você tá pensando nisso, não faça isso, eu já passei por isso, não dá certo. Então o Espírito Santo me deu uma estratégia. Toda vez que eu pensasse em reclamar porque ele não estava indo comigo, porque eu não estava me sentindo apoiada, isso e aquilo, eu fizesse um elogio por algo que ele fez por mim, pelas crianças, pela casa, eu elogiasse ele. Não é que deu certo? Deu muito certo. Eu comecei a ver a transformação nele. E aí ele foi me liberando para ouvir louvor. Teve um dia que ele falou pra mim assim: tu não vai ouvir louvor hoje, não? E aí eu fiquei assim, ó. Aí eu botei. Estava no caminho certo, no caminho do Senhor, fazendo a coisa errada. Porque eu ia pra igreja, recebia a palavra, quando eu chegava em casa eu abria a boca e começava a reclamar. Então sempre dava briga. É como Pedro diz, né? Não pode sair duas águas numa mesma fonte. Ou é doce ou é amarga. Então tem muita gente que vai ficar anos no caminho do Senhor, igual eu fiquei, vai demorar para conquistar algo simples. Por exemplo, o respeito do meu marido para com o meu ministério, me levar a sério, como uma mulher de Deus, acreditar na minha transformação. Demorou por causa da boca. Quando eu aprendi a dominar, isso aqui, que tem poder de matar, de dar vida, de incendiar a boca, sabe? Eu realmente comecei a viver o sobrenatural do Senhor. Eu comecei a sair de cena e deixar Jesus agir por mim, entendeu? Então eu comecei a aprender sobre honra na igreja. Comecei a honrar meu marido como se ele fosse o homem mais perfeito do mundo. Eu comecei a fazer por ele tudo pensando em Jesus, sabe? Com muito amor, com muito encargo, com muita dedicação. E isso foi agradando a ele. Quando ele menos esperava, eu tava lá fazendo a comida dele, a roupa dele de trabalho sempre limpa, as coisas, sabe? Não que eu seja empregada dele, mas eu comecei a honrar meu marido porque ele me honra. Ele faz as minhas vontades, então nada mais justo, né, do que retribuir ele. E ele gostou. Meu marido era perfeito? Não, gente. Ninguém é perfeito, mas ele também é uma alma importante para Jesus. E quando eu entendi isso, que um dia o Senhor falou para mim: cara, e da mesma maneira que eu te amo, eu amo ele. Entendeu? De tanto que eu reclamava, eu tomei essa bufetada. Uma vez Jesus brigou comigo, sabe? Porque eu percebi que eu tava orando muito pela vida de outras pessoas, assim, na rua. Mas do meu marido, quando eu ia orar, eu só reclamava, só botava defeito. E aí o Senhor me deu um: opa, para agora, não é bem assim. Lembro que uma vez eu chorei de soluçar, porque na hora do culto ele não quis ir pro culto comigo. E aí eu fui orar reclamando do meu marido novamente. Jesus falou pra mim assim: por que você tá chorando? Ele ama você, ele tá com você todo dia, ele não quer a mim. Eu falei: ai, que dor. É como Deus falou pra Samuel quando o povo queria um rei, sabe?
Samuel ficou irado, falou que absurdo, eles querem um homem para governar sobre eles. Aí Deus falou assim, eles não estão rejeitando você não, Samuel, eles estão rejeitando nem a mim. Tá triste por quê? Resumir, a verdade é que eu achava que o problema era meu marido, que não era crente, mas na verdade o problema era eu, que tinha um bocão e não tinha sabedoria. Falava com ele como se ele fosse qualquer pessoa, quando na verdade ele merecia a honra por ser meu marido. E fica... Nesse processo foi muito importante também a igreja, as pessoas que participaram, que me ouviam, que me aconselhavam. Às vezes eu ia pedir conselho achando que estava certa, eu estava toda errada. Então assim, busque conselhos em pessoas sábias. O maior desafio nisso tudo foi eu mesma, foi eu dominar minha língua, dominar minhas emoções, dominar o que eu queria falar, o achismo. Eu fui o maior desafio nisso, posso te falar. Não tô me colocando como certinha não, eu fui o maior desafio. No meio desse processo, Deus libertou meu marido do vício do cigarro, sozinho, ele em casa, ele e a Bíblia, olha... É um testemunho poderosíssimo. Um dia eu vou pedir ele pra contar, que ele não é muito de gravar não, eu que sou mais conectada. Vou ficando por aqui. Tenha um excelente sábado. Cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, por mais simples que seja. Você é mais rico que muita gente. Agradeça pelo alimento e seja feliz com o que você já possui, tá?